Tem algo na sua vida que você entregou nas mãos de Deus, mas que parece que isso está impossível de se resolver. Você busca, você pede, você chora, e aí parece que você não está vendo resposta da parte de Deus. Fica comigo nesse vídeo porque eu tenho certeza que Deus vai falar com você assim como Ele falou comigo. Prazer, para quem não me conhece, eu sou a Cami Rocha e seja muito bem-vindo a esse canal. Quando a gente tem um problema, a gente geralmente leva a Deus, né? E fala assim para Ele: olha, Senhor, eu coloco este problema nas tuas mãos, porque eu não estou conseguindo resolver. Mas às vezes na nossa humanidade e às vezes na nossa ansiedade, a gente simplesmente vai e quer tomar da mão de Deus. Porque Deus, ele tem um jeito dele trabalhar. Ele tem o tempo dele trabalhar. E se você entregou na mão de Deus, eu recomendo, não vá tirar da mão de Deus. Porque depois, quando der errado, aí você não pode dizer que foi por causa de Deus. Quantos de nós estamos cheios de problemas? Quantos de nós tem coisas que eu acredito que, assim como eu, você pode colocar a sua mão. Você pode tentar resolver. Você pode pegar um atalho ali. Um atalho que seja mais fácil. Um atalho que não vai fazer com que você sofra tanto. Um atalho que não doa tanto. Porque, vamos ser sinceros, quando a gente entrega as coisas na mão de Deus, a gente simplesmente olha e a única coisa que a gente pode fazer é continuar intercedendo, confiando e esperar em Deus. Aquilo dói. Confiar em Deus muitas vezes nos fere. Porque às vezes ele tem um determinado tempo dele, que não é o nosso determinado tempo. Então é nesse momento que bate o desespero na maioria de nós. E aí a gente pensa, nossa, eu poderia fazer as coisas do meu jeito, do meu modus operandi. E aí você vai lá e simplesmente retira da mão de Deus. Só que a partir desse momento, Deus, ele não se responsabiliza mais por aquilo que você tirou da mão dele. Porque a gente tem essa impressão que a gente precisa sempre estar em constante movimento, avançando, atacando, mas toda parada é estratégica. Tudo que Deus faz é estratégia, porque querendo ou não, nós estamos dentro de uma guerra. E eu vou aqui ler uma passagem para vocês, ao qual o Senhor me revelou hoje e falou muito comigo. E eu gostaria de compartilhar, porque eu creio que isso que Deus compartilhou não é apenas para mim, mas é para você também. Na sua Bíblia, vai lá no livro de Números, ou você só acompanha por aqui, capítulo 9 e versículo 15. Eu vou ler bastante, tá bom? Diz assim: a nuvem sobre a tenda sagrada. E diz assim no versículo 15: no dia em que foi armada a tenda sagrada, veio uma nuvem e a cobriu. De noite, a nuvem parecia fogo. Era sempre assim. De dia, a nuvem cobria a tenda, e de noite parecia fogo. Quando a nuvem se levantava de cima da tenda, os israelitas começavam a caminhar. No lugar onde a nuvem parava, ali eles acampavam. Eles começavam a caminhar ou acampavam de acordo com a ordem de Deus, o Senhor. E ficavam acampados ali durante o tempo em que a nuvem estava parada sobre a tenda. Quando ela ficava muito tempo sobre a tenda, os israelitas obedeciam à ordem do Senhor e não saíam dali. Às vezes, a nuvem ficava poucos dias sobre a tenda, assim conforme a ordem do Senhor. Eles continuavam acampados ou começavam a caminhar. Às vezes, a nuvem ficava parada somente desde a tarde até a manhã do dia seguinte. Quando ela se levantava de manhã, eles começavam a caminhar. Sempre que a nuvem se levantava, fosse de dia ou fosse de noite, os israelitas começavam a caminhar. Mas se ela ficava sobre a tenda 2 dias, ou 1 mês, ou mesmo 1 ano, enquanto estivesse parada, os israelitas continuavam acampados e não começavam a caminhar. Porém, quando ela se levantava, eles partiam. De acordo com a ordem do Senhor, eles acampavam ou começavam a caminhar. Os israelitas faziam isso obedecendo ao que o Senhor ordenava por meio de Moisés. Imagine só você, o povo do Egito, né? O povo de Israel que saiu da terra do Egito, com muita pressa de chegar na Nova Canaã, com muita pressa. Como muitos de nós, fomos libertos de coisas, de vícios, de transtornos, de problemas, de doenças, de enfermidades, de demônios. E aí surge sobre a nossa vida uma promessa ou uma direção que vem do céu. E aí Deus diz assim para eles: olha, vocês vão para Canaã, vão para a terra prometida. Imagina só como que aquele povo estava empolgado para chegar em Canaã.
Imagine nós, como muitas vezes nós passamos muitas coisas, muitas dificuldades, muitas lutas, e Deus, ele chega e diz assim, olha, você vai para Canaã. Olha, tem uma promessa liberada sobre a tua vida. E aí você fala, uau, vamos lá, eu quero estar em Canaã amanhã. Imagina só esse povo ansioso para chegar na terra prometida. Um povo que vivia oprimido, um povo que vivia triste, um povo que vivia cansado, um povo escravizado, um povo que apanhava. E aí Deus vem com uma linda promessa. E aí, no meio desse percurso, Deus fica pedindo para eles pararem. Conforme a nuvem se movimenta, vocês se movimentam. De acordo com aquilo que a nuvem quer, que a nuvem deseja. O que significa essa nuvem? Essa nuvem é a presença do Espírito Santo. É o Espírito Santo que vem dando sinalizações pontuais. Olha, vai por aqui, vai por ali. Agora você para, agora você continua. Agora você descansa. E aí você talvez, como eu também, me pergunte, né? Mas por que esse povo deveria parar? Se esse povo estava com Deus. Se esse povo tinha uma palavra liberada. Se esse povo ia conquistar e ia avançar. Se esse povo tinha uma promessa liberada sobre a sua vida. Porque nós temos promessas liberadas sobre a nossa vida e a gente simplesmente quer avançar. A gente quer ir para cima, a gente não quer parar. Só que toda parada de Deus, ela é estratégica. Tudo que Deus faz é estratégico. Enquanto às vezes a gente está pronto para caminhar, a gente fala, nossa, agora eu vou para cima, vai dar tudo certo, e aí Deus simplesmente pega e manda você parar um pouco. Não, para um pouco. Acampa um pouco nesse lugar. Fica um pouco debaixo da presença da nuvem. Porque a presença da nuvem, ela traz conforto e proteção para eles. Ela tanto aquece, como ela também vem trazer refrigério para eles. Porque é assim que o Senhor faz. O Senhor protege, eles estão ali passando pelo deserto. Porque toda vez que você estiver rumo à promessa de Deus, o caminho que Ele vai levar você é pelo caminho do deserto. A gente gostaria muito que fosse pelo caminho do jardim, mas não é assim que Deus faz. Não é assim que aconteceu com os profetas, com os heróis aqui da Bíblia, não foi assim que aconteceu com o povo de Israel e não vai ser assim que vai acontecer com a gente. Se a gente tiver um espelho, se a gente tiver um pouco de noção, a gente simplesmente vai olhar para a Bíblia e não vai se surpreender com aquilo que Deus está fazendo na nossa vida. Porque o que Ele faz hoje na nossa vida, se você observar, muitas vezes são coisas parecidas com o que aconteceu com profetas, com pessoas aqui da Bíblia, com o povo de Israel. Toda parada de Deus, ela é estratégica. Para quê? Para que o povo pudesse se recuperar. Para que pudesse haver mudança na mentalidade do povo. Porque o povo saiu do Egito, mas a cabeça ainda era uma cabeça de escravo. Então Deus não poderia, ou poderia, né? Mas Ele não faz isso aqui, ó, em questão de segundos leva eles para a terra de Canaã, em um teletransporte. Deus até poderia fazer isso. Mas sabe qual que é o problema do povo? Sabe qual que é o nosso problema? É que a gente está com a mentalidade de escravo. Então, no meio desse deserto, Deus ele vai se revelando para o povo. Como Deus também, Ele vem se revelando pra gente. Conforme a gente vai passando processos, lutas, provas, dificuldades, Ele vai se revelando e você vai se transformando. Porque não adianta chegar em Canaã se a sua mentalidade é de escravo. Não adianta você alcançar tudo que Deus te prometeu se a tua mentalidade ainda for uma mentalidade escrava. Porque Deus ele estava chamando aquele povo para ser livre, só que eles estavam acostumados a ser escravos. Tanto que eles se queixavam e sentiam falta das coisas que tinham no Egito. Quantas vezes a gente se queixa, né? Nossa, mas lá atrás eu podia fazer isso, eu podia falar isso. Eu podia colocar minha mão. Eu podia fazer o que eu quiser. Eu podia tomar as minhas atitudes e decisões, só que hoje Deus está colocando um freio em nós. É de acordo com a ordem de Deus. É de acordo com a sinalização da nuvem. E como que a gente sabe isso? Aqui tem o profeta, que era Moisés, que Deus falava para ele e ele se comunicava com o povo. Hoje é pela presença do Espírito Santo que está falando com você. Calma, dê um pause, para um pouco. É porque a gente acha que se a gente não está avançando, a gente está perdendo. Ah, eu tô perdendo, tá todo mundo indo, tá todo mundo conquistando, sabe? Tá todo mundo em guerra, em batalha talvez, e Deus está me pedindo para parar um pouco, para acampar nesse lugar. Por quê? Embaixo da nuvem havia a presença do próprio Deus. Então, muitas vezes, essa estratégia, ela vem para nos renovar, vem para nos dar força, para que a gente consiga a caminhada. Porque caminhar no deserto não é fácil. Porque muitos morrem, perecem, padecem no deserto. E Deus, Ele não quer isso para nós. E o que eu acho muito interessante aqui, é que vai falar assim, quando a nuvem se levantava em cima da tenda, os israelitas começavam a caminhar.
E aí, muitas vezes, a nuvem sinaliza para nós, agora é o momento de você caminhar. E você não caminha, você fica parado. E quando a nuvem para, você quer o quê? Você quer caminhar, você quer continuar. Então, Deus, ele é muito pontual. Nas sinalizações que ele nos dá, no caminho que ele fala, olha, isso aqui que você vai seguir, isso aqui que você vai fazer. Somos nós que muitas vezes nos fingimos de desentendidos. Como se nós não estivéssemos entendendo o que Deus está fazendo. Mas sim, nós estamos entendendo. Sim, nós temos consciência. É porque dói. Muitas vezes você tem uma parada, dói. Muitas vezes você parar ministerialmente, você parar em algum desenvolvimento de alguma coisa da sua vida. Qualquer que seja a coisa que esteja acontecendo, que você acha que você tem que avançar, e muitas vezes Deus fala pra você, olha, para um pouco. Fica um pouco mais calmo, fica um pouco mais tranquilo. Fica aqui, embaixo da nuvem. Porque ali Deus está derramando unção, poder, aprendizado, transformação. Nós temos que estar transformados para poder chegar nesse lugar. Amém? E ali vai falar assim, às vezes a nuvem ficava parada poucos dias sobre a tenda. E ali imagina, porque nós achamos que nós temos que caminhar. Então certo dia Deus fala, olha, para aqui, vocês vão parar aqui por 2 dias. E eles paravam. E ali daqui a pouco andaram mais um pouquinho e Deus vem falar aqui, como eles estão falando aqui. Mas se ela ficava sobre a tenda 2 dias, ou 1 mês, ou mesmo 1 ano. E aí a gente quer colocar um padrão em Deus. Fala, não, se ele mandou a gente parar 2 dias, então toda parada que a gente tiver vai ser de 2 dias. Só que pode ser 1 mês que você tem que ficar ali embaixo da nuvem, acampado, obedecendo, recebendo alguma coisa do céu. Que se você estiver em movimento, talvez você não preste tanta atenção, ou talvez no movimento você tenha que estar em batalha espiritual. Então não vai dar tempo de você prestar atenção naquilo que a nuvem, que a presença está falando com você. Ou pode ser, quem sabe, uma parada de 1 ano. Uma estratégia que Deus está falando, olha, acampa aqui por 1 ano. Por 1 ano fica aqui. E aí a gente simplesmente fica desesperado. Mas, quando Deus nos manda parar, acalmar, acampar, ficar somente embaixo da nuvem, recebendo aquilo que Ele tem para nós, é porque Ele sabe. Às vezes, nesse caminho, tinha um inimigo que poderia ali destruir o povo de Israel. Por isso que Deus está falando, parem aqui agora embaixo dessa nuvem. Existe uma situação na minha própria vida. Uma situação ao qual eu, Camila, tenho que obedecer a Deus. E eu tô sofrendo para obedecer a Deus, tá? Sofre. Você sofre para obedecer a Deus. Porque eu poderia colocar a minha mão e resolver. Só que o que a nuvem tá falando para mim? Fica parada. Fica parada nesse lugar. E quem sabe hoje você tem uma situação na sua vida que você tá doidinha para colocar a sua mão. Porque você pode resolver. Mas aí você tem a escolha de obedecer ou de não obedecer. De ir lá e colocar a sua mão. De ir lá e fazer a tua vontade. Só que se não obedecer a nuvem, se não obedecer à direção de Deus, depois não pode reclamar que não deu certo. A obediência nos faz chorar. Muitas vezes ela nos faz sofrer. Você acha que o povo que tinha saído do Egito não estava doidinho para chegar em Canaã? Não estava ansioso para chegar lá? E aí Deus simplesmente no meio do caminho começa a colocar paradas para ele. Não, para, acampa aqui. Imagina a ansiedade desse povo. É a ansiedade que a gente vive hoje, de colocar a nossa mão nas coisas, de fazer acontecer. Porque a gente olha pro vizinho da esquerda e o da direita e tá acontecendo com todo mundo. E você fala, e eu? E eu? Por que não tá acontecendo com todo mundo? Por que todo mundo tá avançando? Por que Deus me pede pra acampar aqui embaixo dessa nuvem? Eu não tô entendendo o que tá acontecendo. Só que a gente precisa obedecer aquilo que Deus vem falando, as orientações. Então, quando você tiver que acampar embaixo da nuvem, acampe. Quando você tiver que parar um tempo, pare. Quando você tiver que refletir, reflita sobre isso. Não coloque a sua mão aonde Deus falou que não era para você colocar a mão. Você pode colocar a sua mão. Você pode tentar resolver. Só que não vai dar certo depois. E aí você vai ter que voltar. E aí você vai ter que entrar no final da fila. E aí você vai ter que voltar e vai ter que obedecer. Então, obediência por obediência, já obedeça agora. Porque se você fizer o que você quer agora, você vai quebrar a sua cara. E aí depois você vai voltar e aí você vai ter que obedecer. Então, você vai estar atrasando aquilo que talvez já era para ter acontecido. Sofrimento vai ter? Vai ter dificuldade na obediência? Tem dificuldade na obediência. Mas em você sair, fazer a tua vontade, ter um pouco de prazer momentâneo, achando que você resolveu aquilo, depois você vai chorar e vai sofrer do mesmo jeito e vai voltar para pedir a ajuda de Deus. Porque é isso que a gente faz. A gente quer fazer o que a gente quer colocar a mão onde a gente quer, e aí depois que a gente vê que deu errado, simplesmente a gente volta chorando, pedindo, suplicando a Deus que tenha misericórdia da nossa vida.
O porquê que Deus mandou eu gravar esse vídeo? Não sei. Eu acredito que ele pode falar com alguém. Se ele falar com uma pessoa, eu já tô feliz. Se Jesus falou com você, coloca aqui no comentário, Jesus falou comigo. Se ele falar com uma pessoa, pra mim, tudo bem, tá certo. A minha missão de hoje já foi cumprida. Muito obrigado por você ter assistido até aqui. Eu espero que essa palavra tenha falado com você. Que Deus te abençoe. Deixa um like, um comentário em nome de Jesus. Vai lá no meu Instagram, @camirocha. Fica com Deus e obedeça a nuvem.